O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias até o fim dos tempos, diz Jesus. Queridos seminaristas Mateus e César, queridos catequizandos, os 15 catequizandos com seus catequistas, bem como também a Mônica da Catequese Paroquial aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nós estamos celebrando hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. Estamos também celebrando, especialmente aqui no Brasil, o Dia das Mães, nesse mês de maio, dedicado à mãe por excelência, a mãe de Jesus, Maria. A nossa prece a todas as mães e o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a todas as mães. Nesse dia também, nós abrimos a semana de oração pela unidade dos cristãos, pedindo ao Espírito Santo que nos torne cada vez mais unidos a Cristo, a diversidade das expressões cristãs que temos. E também celebramos hoje o Dia Mundial das Comunicações, é o 58º Dia Mundial das Comunicações. A mensagem do Papa tem como tema inteligência artificial e sabedoria do coração, para uma comunicação plenamente humana. Inteligência artificial e sabedoria do coração, para uma comunicação plenamente humana. Temos os instrumentos, os instrumentais,
mas nada substitui a dimensão humana, e aquilo que realmente nos humaniza deve ser valorizado. O que não humaniza deve ser deixado de lado, o que às vezes até nos escraviza e ameaça a humanidade à destruição, devem ser deixados de lado. Mas nós vivemos uma revolução tecnológica, não temos mais como fugir disso. Vamos aprender a lidar com isso e usar essas novas tecnologias em favor da humanidade, não contra a humanidade. E tomar cuidado para não sermos manipulados por esses novos meios, né? Hoje estão de fácil acesso, facilidade imensa de acesso, devemos tomar todo cuidado. Nada substitui o ser humano. Sabedoria que o Papa vai falar, não é? As máquinas não geram sabedoria. Elas codificam conhecimentos, informações e têm até um poder até maior do que nós de acumular essas informações, decodificar até essas informações, mas a máquina não gera a sabedoria. A sabedoria é algo nosso, humano. As máquinas também não têm afeto, não oferecem afeto. Certo? Elas não têm emoção, embora possa simular alguma coisa nesse aspecto, mas elas não têm emoção. E o Papa até questiona a expressão inteligência artificial, já que o termo em inglês diz bem diferente, não é? Seria, na verdade, aprendizagem automática. A inteligência compete a nós, seres humanos, somos seres inteligentes, de inteligência. Então, mais ou menos assim, eu não vou me ater ao texto do Papa, mas vocês podem ler, nos alerta com relação à questão das fake news, das mensagens distorcidas, das mensagens tiradas de contexto, fala também das deepfake, também é outra coisa, essa distorção, inclusive, de imagens, né, que se distorce as coisas, inclusive de falas, né? Hoje é possível fazer isso, pegar alguém e colocar uma fala que não é dela. Hoje se faz e faz isso com uma perfeição que ninguém nota. Você nem nota. Vai passando para frente sem ter consciência do que nós estamos, não é? Passando para frente. Então, até isso as máquinas conseguem fazer, imitando a voz de alguém, né? E colocando um texto que não é dela, uma fala que não é dela. E com uma perfeição que a gente até não desconfia. Por isso devemos tomar muito cuidado com essas coisas, né? Com essas distorções e, sobretudo, com as mensagens falsas, mentirosas, que se espalham facilmente hoje, com a facilidade que temos, sobretudo com os celulares, né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Tem muitas mais coisas aqui que o Papa vai falar, algoritmo, enfim, e outras coisas, outros termos próprios do mundo da comunicação. Nós não temos tempo para nos ater a isso, mas você pode ler a mensagem do Papa, facilmente você vai achar essa mensagem, e vale a pena ler para a gente estar atento e ver a atualidade da mensagem do Papa Francisco, tá? De ter uma ideia, ele tem sido um dos, se não o único, um dos únicos a tratar de temas que não têm sido tratados, e a chamar atenção a coisas que muitos passam por cima e não consideram. É uma voz profética no tempo de hoje, a voz do Papa Francisco, que é a voz da Igreja Católica, certo? Nós precisamos ouvir, inclusive, o que o Papa está nos dizendo, e para isso temos que ler os textos, não é? As mensagens dele. Vamos procurar fazer isso, a tarefinha nossa hoje, né? Chegando em casa, procurar em nossos celulares, achando a mensagem do Papa e lendo essa mensagem. Hoje estamos celebrando, então, a ascensão do Senhor, solenidade da ascensão do Senhor. O Senhor não partiu, não estamos celebrando a partida de Jesus. Só para a gente entender isso, a aclamação evangélica deixa muito claro isso. Jesus, então, está, não é, dado por completada, planificada a sua obra, mas não significa que ela esteja terminada, porque precisa continuar, deve haver uma continuação desta mensagem ou desta missão. Não pode parar por ali. É preciso continuar. Daí a palavra de ordem hoje dada por Jesus, ide. O imperativo, não é? Ide. Palavra de ordem dada não àqueles simplesmente, mas a nós hoje. Ide ao mundo, assim a aclamação do evangelho de hoje, que está também presente no evangelho de Marcos, na conclusão do seu evangelho, capítulo 16, de 15 a 20.
ide pelo mundo inteiro de Jesus e anunciar o evangelho a toda criatura. Isso está no evangelho de Marcos. E depois na aclamação, ide ao mundo e ensinai aos povos todos. O que nós vamos ensinar aos povos todos? Qual é a tarefa nossa de ensinar? O que nós vamos ensinar aos povos todos? Nós vamos ensinar, levar o evangelho. Vamos então mostrar com a nossa vida o jeito de ser e de viver de Jesus. Um estilo de vida nós vamos oferecer ao mundo. O modo como Jesus viveu, que estão plasmados de certo modo nos 4 evangelhos, daí é necessário que a gente conheça os evangelhos e não apenas tenha contato no evangelho de forma em segunda mão, pelos pregadores, catequistas, alguém que falou, mas que nós possamos ter acesso direto aos evangelhos e sabendo então o que Jesus fez, ensinou, viveu, nós vamos então também assimilando esse projeto humanizador do Pai que Ele nos revela, que Ele vive e revela, nós vamos vivendo, passando isso para as pessoas. É tarefa de cada um de nós, é missão de cada um de nós. E o Papa Francisco diz que nós não temos uma missão, nós somos uma missão. Então, é encarnar em nossa vida a mensagem de Jesus, a boa nova, o seu evangelho. No ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Isso é tarefa nossa. E convosco estarei, porque nós não vamos fazer isso sozinho. Por isso que eu falo que não é despedida. Ele não foi, ele está presente conosco, caminha conosco. Inclusive no final do evangelho de hoje, está muito claro isso também. O Senhor os ajudava. Isso significa da sua proximidade, ele está junto na missão. Ele não largou simplesmente os seus discípulos de ontem, nós de hoje. Se virem por aí. Não. Ele está junto. Porque é Ele que faz com que a missão seja eficaz. É Ele que faz com que essa missão aconteça. É Ele que nos dá força e orientação para a gente viver aquilo que Ele nos confiou. E não foi pouco que Ele nos confiou, hein? Como Ele confia em nós. Às vezes nós não confiamos em nós mesmos, não é? Não temos consciência da nossa capacidade, mas Deus sabe que nós somos capazes. Por isso nos confia algo grandioso, porque é algo grandioso, audacioso inclusive. É uma verdadeira parresia, como fala o Papa Francisco nos tempos de hoje. Parresia, que é a palavra grega para dizer a ousadia, a coragem, para a gente ir em frente e não desanimar e nunca desistir, mas continuar firme no caminho do Senhor. Então o Senhor vai confirmando a sua palavra a nós dada, plenamente realizada. Essa palavra que nos foi dada. Então, Ele está conosco. Convosco estarei todos os dias. Aí a expressão, isso está em Mateus, capítulo 28, em Mateus, versículo 20. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, nós não estamos desamparados, sozinhos, largados, irmãos e irmãs. Não importa quais sejam as lutas, importa, claro, né, as nossas batalhas, nossas lutas, mas é bom dizer que nós não estamos sozinhos nessa batalha e nesta luta. O Senhor está firme conosco até o fim dos tempos. E nos convida, então, a sermos discípulos corajosos, audaciosos, determinados, dispostos, disponíveis, responsáveis, comprometidos, que realmente se envolvam com a proposta de Jesus e a vivam no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então é isso que nós precisamos fazer, irmãos e irmãs. Olhando para Jesus, devemos assim viver conforme Ele nos ensinou. E Ele vai nos confirmando. À medida que nós vamos vivendo as intempéries, as situações da vida, Ele vai nos confirmando e vai nos ajudando. E é isso também que vocês catequizando são convidados. Conhecendo Jesus, fazendo experiência com Ele na palavra e na Eucaristia, vocês possam também dar testemunho em casa, na família, na escola, com os colegas, com os amigos com quem vocês convivem, dar esse testemunho de quem conhece Jesus, de quem conhece a palavra de Jesus, de quem conhece o Evangelho e que vai comunicar esse Evangelho, não apenas com a palavra, mas com os gestos, com as atitudes de vocês, que deve ter um diferencial.
Jesus já cobrava isso. Se for como todo mundo, não pode ser discípulo de Jesus. Tem que haver um diferencial em nós. E é claro que o diferencial é Jesus em nós. É Jesus em nossa vida. Esse é o grande, belo diferencial da existência. E não tem nada que supere isto. Então, o diferencial que vocês devem oferecer para o mundo é Jesus. E hoje, inclusive, a carta aos Efésios deixa muito claro isso, não é? E a oração coleta também. Jesus é a cabeça, nós somos os membros. E devemos expressar o que a cabeça determina, não é? Orienta. É isso que vocês também devem fazer. Nós somos os membros de Cristo. Devemos expressar isso para o mundo. Isso não deve ser novidade para nós. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Todos nós estamos ligados a Cristo, cabeça. E devemos então fazer, insisto em dizê-lo, fazer aquilo que a cabeça determina, que é o que Jesus nos determina naquilo que é a sua vida e o seu evangelho, a sua mensagem. Então, vocês catequizando, juntamente com a comunidade, especialmente com as suas famílias, vocês devem ter essa consciência. Eu devo ir anunciar Jesus, anunciar o seu evangelho. Devo me alimentar da sua palavra no meu dia a dia, no meu cotidiano, me alimentar dessa palavra na liturgia e me alimentar da Eucaristia, que é o corpo e o sangue do Senhor. Palavra que se fez carne e habitou entre nós, se fez alimento e sustento para a nossa existência. Então, toda essa beleza, essa profundidade, mas também tudo isso nos compromete imensamente. Vocês devem saber disso. Por isso devem ser assíduos à comunidade, assíduos à celebração eucarística, assíduos também na leitura diária da palavra de Deus. Vocês não devem descuidar disto. É preciso se deixar orientar pelo Cristo cabeça. E como se orientar por Ele se vocês não conhecem a palavra dEle? Tem jeito? Não tem. Então vocês precisam ficar atentos a isso. Há um compromisso dentro do processo da iniciação cristã de vocês. Batizados, agora irão receber a Eucaristia, daqui a algum tempo vão confirmar o batismo de vocês pela unção do crisma. Serão confirmados, confirmando a consagração que um dia foi feita pela graça batismal. Então há um compromisso de vocês, como há um compromisso de todos nós que aqui estamos, juntamente com vocês, celebrando esse grande mistério de amor de um Deus que veio para nos salvar e nos libertar, e que quer ver a sua obra se realizar, se estabelecer em cada um de nós, em nossas vidas e em nossas famílias.